Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 3 de julho de 2012. Bom, começamos o semestre ontem, começamos o mês ontem, com um dia de pouca movimentação, conforme a gente havia falado para vocês aqui já no call de abertura, né, gente? Então foi um dia complicado, foi um dia de poucas operações, o mercado acabou enrolando aí a maior parte do dia, e a gente acabou ficando a maior parte do dia também de fora das operações, só observando a movimentação dos preços de forma mais lateral. No fim do dia, alguns ativos acabaram desenvolvendo, vocês vão ver depois, mas a gente está numa situação que já me preocupa um pouco, porque a gente está sem volume, tá? Então, a gente cai sem volume e sobe também sem volume. Então, isso me preocupa um pouco. Eu entendo que o nosso mercado está bastante enrolado, e a gente não tem muita direção nesse momento que a gente está passando agora, tá, gente? Então, como eu disse, me preocupa um pouco. Acho que tem a grande verdade é que a gente está numa fase enorme de indefinição e tudo pode acontecer. Então, o mercado pode subir, pode cair, pode estourar para cima no dia, para baixo no outro dia, enfim. Ontem tivemos aí, então, uma enrolação com as médias do 15 minutos, dos 60 minutos se aproximando aí dos ativos que estavam mais esticados. E hoje a gente pode ter mais um dia de alta consistente, que eu acho que pode ser legal, a gente vai conseguir aproveitar bastante as operações. Um outro lado já me diz que o mercado vem de nova mínima, mesmo que pequena, corrigiu nas médias e pode sentir um pouco esse peso. O que me preocupa de fato é a falta de volume. Tá? Então, amanhã é feriado americano, então estamos numa véspera de feriado americano, com certeza isso já vai influenciar um pouco a movimentação dos preços hoje. Amanhã nós praticamente não temos volume em função do mercado americano ter ser feriado, e nós temos feriado aqui na segunda-feira também. Tá? Então a semana vai ser bastante quebrada, sendo véspera de feriado hoje, lá nos Estados Unidos, e sexta-feira, véspera de feriado aqui. Então complica bastante aí as nossas operações, tá certo? Bom, nós temos aí, então vamos aos gráficos. Hoje o nosso relatório está um pouco melhor, temos já mais oportunidades, alguns ativos já movimentaram bem nos últimos dias e acho que pode ficar interessante, tá? Então nós temos aí, como eu estou mostrando para vocês, Ibovespa diário, ontem um candle com pouquíssima movimentação, e para hoje, se romper aqui esses 54.753, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 55.763. O mercado pode estar tentando fazer uma falha de fundo aqui no diário, observe aqui no semanal, fez mínima, corrigiu, tentou ir lá de novo, deixou um grande invertido. A gente vai passar a acreditar se romper aqui esses 55.405, então está um pouco longe ainda, mas eu acho que pode ficar interessante no dia de hoje se romper esse valor aqui, tá? Então 55.405, já temos aqui no diário uma bela configuração. Se isso aqui se confirmasse, a gente aí teria um alvo enorme aqui em cima nos 62 mil pontos, 63 mil pontos, tá? Então seria, graficamente pelo menos, algo bastante interessante. É claro que o mercado nos últimos tempos não tem seguido apenas gráficos, né? A gente está seguindo mais notícias e, enfim, sai uma notícia boa lá fora, estoura tudo para cima, sai uma notícia ruim, estoura tudo para baixo, e a gente fica navegando aí nesses mares turbulentos, vamos chamar assim, tá? Bom, mercado americano, índice Dow Jones, nós temos também ontem um dia de pouquíssima movimentação, a gente acabou trabalhando aí a maior parte do dia também dentro da consolidação, chegamos a romper aqui o topo anterior por muito pouco, deixamos esta máxima aqui na região de 12.902 pontos, tá? Então rompendo esses 12.900, temos objetivo lá na região, deixa eu arredondar aqui, de 13 mil pontos, tá? E daí rompendo isso aqui, aí nós temos próximos alvos na região de 13.055 pontos, aí depois nós temos lá 13.131 e daí para frente, tá certo? O mercado americano perdendo a mínima de ontem, que é lá 12.795 pontos, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 12.646, tá? Então é isso que a gente visualiza para o mercado americano no pregão de hoje. De notícias, hoje nós temos sendo divulgados às 11 horas Factory Orders, que é o volume de pedidos feitos à indústria como um todo, incluindo bens não duráveis, e nós temos às 15 horas Total Auto Sales, que apresentam os números totais da venda de veículos nos Estados Unidos. Tá? Então, são esses dois indicadores que nós temos
aqui para o dia de hoje, relevantes a serem divulgados. Bom, gente, então nós temos aí, tá, como recomendações de compra, lojas americanas, a Lame 4, 2 dias de alta muito forte, 6,4 mais 1,89. E a gente tem que ficar de olho no seguinte, pode dar mais uma entrada, mas nós precisamos de uma correção nos 15 minutos ou até mesmo nos 60 minutos. Então observe que está bem esticado aqui em relação às médias. Então nós não vamos entrar rompendo aí a máxima de ontem, tá? Se romper e for embora, é um risco que a gente vai correr. Observe que está esticado tanto nos 15 quanto nos 60. Nós vamos aguardar essa correção e tentar pegar um segundo movimento deste ativo aqui. Observem bem, mesmo que ele rompa a máxima de ontem, nós não vamos posicionar. A gente só vai esperar ele romper, corrigir e depois nós vamos tentar pegar o segundo movimento. Okay? A mesma coisa na BVMF. Na BMF Bovespa, tá? Exatamente a mesma coisa. Nós temos aqui a BVMF, a máxima dela é 10,62, teve uma alta bastante consistente ontem aí, de 3,6, só que observem que nos 15 ela já está um pouco esticada e nos 60 minutos ela está já bastante esticada. Tá? Então a gente vai esperar, mesmo que rompa a máxima de ontem, nós vamos esperar, vamos aguardar esse rompimento, esperar a correção, para depois a gente tentar posicionar, aí sim, com alguma consistência. Tá certo? Acho que daí pode ficar mais interessante aí. Além da BMF Bovespa, nós temos também a Fibria. Então está aqui a Fibria máxima do dia dela de ontem, 15,47. Então também pode ficar bastante interessante. Esse já corrigiu no final do pregão mesmo. Então a Fibria rompendo 15,47, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 15,88 e R$16. Tá? Esta é a Fibria, o código dela é FIBR3. Além da Fibria, nós temos também a Gerdau GGBR4. Então está aqui a Gerdau também interessante, também já enrolou no dia de ontem. As médias do 15 e do 60 já se aproximaram. E rompendo agora 17,80, passa a ter alvo aqui na região do 18,07. Tá? Além da Gerdau, nós temos também a CSN, CSNA3. Também interessante aqui a CSN. Também deixou um quilo de força ontem, 1,5% de alta. Rompendo aqui 11,63, passa até alvo aqui na região dos 12,03. Tá? Então, esta é a CSN, o código dela é CSNA3. Essas eram as recomendações de compra. Então, vamos às vendas, iniciando com Suzano, SUSB5. A SUSB ontem ela enrolou bastante durante o pregão. Foi lá embaixo no começo, depois se recuperou bem. Mas para hoje, se perder 3,73, ela fica interessante. Pode continuar cedendo com o alvo lá nos 3,50. É mínima histórica do ativo, fica difícil de terminar um alvo. Temos também aqui a Usiminas, a Usim 5. Então também interessante aqui a Usiminas. Perdendo aqui os 6,24, ela passa a ter objetivo aqui nos 6,02, depois dá nos 5,57. Esta então é a Usiminas. Código dela UZIM5. Temos também a Gol 4. Então está aqui a Gol, apesar do volume baixíssimo no ativo, ela se aproxima de montar um pequeno pivô aqui, lá nos 60 minutos, vocês podem observar. Então nós temos aqui, o ativo tentou subir, corrigiu nas médias, e está bem perto de montar um pivô se perder esses 8,77. Tá? Perdendo o 8,77, a gente passa a ter alvo em 8,35. Depois lá nos 8 e finalmente lá nos 7,58, que é a mínima do ano. Tá? Esta é a Gol, o código dela é Gol 4. Temos também a MMX M3, um pouco mais arriscada essa operação, então entendam como uma pequena apostinha, nada de trabalhar com mão pesada aqui na MMX, ainda é muito perigoso. Ela caiu forte num dia, subiu forte no outro e deixou invertido ontem. Tá? Então o volume baixo gera dúvidas com relação à consistência, mas nos 60 minutos ela pode estar bastante interessante numa possível venda. Tá? Então acho que vale a pena acompanhar. Perdendo então os 5,84, nós temos objetivo aqui na região dos 4,90. Tá? Então esta é a MMX, o código dela MMX M3. É só uma apostinha por enquanto, mas dá para a gente já pensar na montagem de alguma posição aí. Tá? Temos também a Rossi RZ3, também bastante interessante, perdendo aqui os 4,69, ela passa a ter algo nos 4,52, volume baixo gera dúvidas com relação à consistência desse movimento de queda, mas
O ativo ontem cedeu bem, cedeu 3,6% e pode continuar esse movimento no pregão de hoje, tá? A última do dia que nós temos é a Brasil Foods BRFS3, muito bonita no semanal, muito interessante. Pode ser inclusive uma possibilidade de operação para swing trade. Vamos fazer a entrada aqui perdendo 29,85, fica muito interessante. Perdendo esse 29,85, ela no semanal ela passa a ter objetivos enormes. Vamos começar a falar algo aqui em 29,32, depois a gente pode falar em 28,64 e daí para baixo. Tem objetivos enormes para esse ativo, vale a pena acompanhar, se montar esse pivô, se perder, já montou o pivô ontem na verdade, mas se perder aqui esses 29,32, tá? Então pode ficar interessante, perdão, 29,85. Perdendo isso aqui, fica interessante, é possível inclusive alugar o ativo daí, se der certo a operação, se desenvolver bastante, gerenciar risco, alugar e manter aí 25% da operação. Essas eram as recomendações de venda. Vamos então falar sobre a BNF, iniciando com o contrato de café arábica, vencimento em setembro, e CFU12. O contrato continua muito forte, continua desenvolvendo bem, rompendo aqui 222,65, já rompeu na abertura, ele pode continuar desenvolvendo, tá? Então, muito forte, passa a ter alvo agora aqui nessa região dos 230,60, podem subindo aqui 235,70, daí para frente. Mas para o dia de hoje, então, o café já abriu com um gap enorme, então dá para tentar aproveitar no intraday, mas tem que esperar aí uma correção, como sempre. Temos também o contrato de milho, CCMU12, também já abriu aí com um belo gap, já trabalhando com 1,4% de alta, já atingindo praticamente os objetivos, aí fica complicado da gente montar alguma posição. Temos alvo aqui até os 25,60, mas tem que esperar ele corrigir um pouco para a gente poder montar alguma coisa. O contrato continua apresentando bastante volatilidade aqui nos últimos pregões, continua bastante difícil de operar e pode sofrer correções aí no curto prazo, uma vez que ele já se encontra bastante esticado. Temos, além do contrato de milho, nós temos também o contrato de boi gordo, BGI V12. Contrato de boi gordo com vencimento em outubro, continua bastante enrolado aqui o contrato do boi, deixando aqui invertidos para tudo que é lado, rompe máxima, rompe mínimo. Continuamos recomendando que fiquem de fora, até observar movimentos mais consistentes. E finalmente temos o contrato de mini dólar, WDO Q12, com vencimento em agosto. O dólar, gente, ele está bem próximo aqui de perder esse fundo, que é o 19,89, tá? Então, para hoje, perdendo essa mínima, que já perdeu na abertura, que é 19,95, ele passa a ter alvo aqui nos 19,89, tá? Então, pode ficar interessante ficar de olho nesse contrato. Perdendo esse 19,89, ele pode continuar cedendo. Aí tem alvos interessantes, o dólar, lá em 19,65, algo na região aqui dos 19,45, mais ou menos por aí. Tá? Então este é o contrato de dólar futuro, mini dólar, com vencimento em agosto. O mini índice vale a mesma análise do Ibov, grande em definição. Nós temos aqui já chegando na região das médias móveis. Então rompeu a máxima, mas está enrolado aqui, está espremido aqui nessa região das médias. Pode continuar desenvolvendo, tem alguns alvos interessantes para buscar, mas tem que ter cuidado com correções também aí. O volume também preocupa a gente. Enfim, vale a mesma análise do Ibov, bastante indefinição no contrato aí, tá? Bom, temos também aqui, como eu disse já, estamos nos aproximando de uma confirmação aqui, se romper 55, 185. Então já rompeu na abertura, o nosso índice futuro já confirmou, já deu sinal no semanal, o que reforça aqui a possibilidade de uma falha de fundo aqui no diário. Tá? Vamos aguardar para ver se vai realmente desenvolver ou se vai sentir o peso das médias aqui nessa região que é um pouco complicada. Tá? Bom, nós temos, vamos ver o que o pessoal pede no chat, hoje tem bastante pedido. Nosso amigo Dário pergunta lá sobre a ELPL. Dário, eu vejo a ELPL bastante enrolada, tá, cara? A gente tem recomendação de venda nela, perdendo aqui 24,36, tá? Se romper esses 26, a gente vai cancelar essa recomendação
e não tem mais muito o que se falar dela por enquanto. Mas ela está bem enrolada aqui nesse meio do caminho aqui, e a gente continua mantendo a recomendação de venda nela no 24,36. Vamos aguardar para ver se ela vai até lá, tá? O Vinícius pergunta da OGX. Vinícius, é uma grande incógnita, tá, cara? Ontem ela fez um movimento muito bonito. Pode continuar desenvolvendo? Pode. A gente vai, inclusive, acompanhar isso durante o pregão. Comentamos ontem em nossa reunião de estratégia. Ela pode ficar interessante rompendo esse 6,42. Tem alvo aqui no 6,54. Depois tem alvo no 7, 7,50. Enfim, alvo aqui no gap, aqui na região dos 8,32. Aquela história toda. Enfim, a grande questão é que assim, observa nos 15 minutos. O ativo não corrigiu nenhuma vez no pregão de ontem. Observa aqui nos 60 minutos. O ativo chegou exatamente nas médias vindo de nova mínima. Então, aqui pelos 60 minutos, complicado falar em compra. Pelo diário ainda tem espaço. Então, são análises diferentes, está muito confuso. O ativo está ainda sob influência forte de notícia. E agora que a gente vai começar a enxergar uma definição desse ativo. Tá? Então, dá para operar sim, nós vamos ficar de olho nela sim ao longo do dia. Mas a gente não recomendou no relatório. Por qualquer coisa pode acontecer. Ela pode ceder forte, como pode subir forte. E tudo vai ser dentro do previsto, uma vez que a volatilidade no ativo é bastante alta. Tá? O Tarcísio pergunta sobre o mini índice, já analisei. Vamos ver a ALLL3. Ô Freitas, a ALL ela está muito bonita no pregão de ontem. Teve uma alta forte, foi lá nos 9,21. Acabou voltando forte no fim do pregão também, fechou lá nos 8,94. Então, assim, foi forte, voltou forte. Ainda tem espaço para corrigir um pouco mais. Se você observar, ela rompeu aqui levemente no meio do pregão aqui, e depois ela simplesmente deu uma estourada 0,92, 1,02, 0,9 mais 1,7. Então ela subiu aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5% em 4 ou 5 candles, e depois corrigiu forte, fechando lá com 1,64 no último candle. Então também é uma incógnita para o dia de hoje. Eu acredito que ela vai trabalhar dentro dos limites do dia de ontem, porque é um candle muito grande. Para mim ela deve enrolar o dia inteiro. Tá? Não vejo nada acontecendo forte nesse ativo no dia de hoje. Pelo menos deu padrão. Tá? Tem um dia forte de alta, como teve esse aqui, já tem um dia de enrolação aqui. Tá? Então é padrão mesmo, é assim mesmo. Aqui teve um candle bem parecido. Ó. Deixa eu tirar a minha imagem da tela. Observa este candle aqui, ó, que você vai ver que ela fez um movimento bem parecido, um movimento muito forte, voltou bem no fim do pregão. Dia seguinte enrolou o pregão inteiro dentro desses limites aqui. Eu acho que hoje pode acontecer algo parecido com isso. Operações nela só rompendo 9,21 com bastante cuidado, tá? Marcos pergunta sobre a Sula. A Sula 11, tá aqui a Sula. Cara, tá interessante aqui no diário. Vamos ver como é que tá no semanal. Olha, o semanal dela tá bacana. Ela tinha compra aqui embaixo, acabou enrolando, dando sinal de venda aqui. Está bastante volátil, tá? Este pivô de baixo aqui complicou bastante as entradas. E eu te diria assim, ontem foi bonito, mas se você observar aqui no mês passado, conta comigo aí os invertidos que ela fez no mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui não dá para dizer que é invertido, então 9, 10, 11, 12, 13, 14... E já começou com mais um ontem, tá? Então, cara, de 20 pregões, 14 invertidos, tá? Então, muito perigoso, muito fácil tomar stop, volatilidade altíssima nesse ativo, então por isso que a gente não está recomendando. Ela tá bonita, tá? Não é que não tá. Se romper aqui esse 15,93, vamos arredondar aí para R$16, ela até pode ficar interessante. Tem alvo aqui, depois tem alvo aqui, enfim, legal. Só que observa que é um ativo que está muito volátil nos últimos meses, e a gente não está, então, recomendando operações nela. Mas, se você quiser acompanhar, a partir dos 16 ela pode ficar legal, tá? A Zélia pede lá o Itaú, YouTube 4. Zélia, o Itaú tá horrível, o volume tá baixo pra caramba, alta volatilidade, rompe máxima, rompe mínima, fica de fora, porque não tem nada de interessante acontecendo nesse ativo, pelo menos até essa abertura, tá? Vamos ver se talvez no dia aconteça alguma coisa, mas antes não recomendo nem compra nem venda, tá? Bom, gente, é isso aí, estamos encerrando nosso tempo. Agradeço, como sempre, a todos pela presença aí no nosso call de abertura. Tivemos hoje
bastante ativos sendo analisados aqui. Acho que pode ser um dia legal, vamos torcer para que a gente tenha um dia bom, de bastante movimentação. Convido todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro, além de ganhar 7 dias gratuitos para conhecer o nosso curso ao vivo, para operar gratuitamente junto com a gente. Você também ganha um cupom de desconto aí no valor de R$20 para comprar algum dos nossos cursos de entrada. Tá? É só fazer o cadastro e você recebe imediatamente no seu e-mail o cupom de desconto para adquirir um dos nossos cursos. Tá certo? É isso aí então, um grande abraço a todos, um excelente pregão. Aos amigos do curso ao vivo estaremos juntos em alguns minutos. E aos demais, até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até lá.